Fala galera, beleza? Eu sou o professor Lobão e o tema de hoje é globalização. A globalização, muita gente acha que é um fenômeno recente, que vem aí do século XXI, porém isso não é uma verdade, tá? Você não pode cometer esse erro aí na sua prova. A globalização é um fenômeno que atingiu seu ápice recentemente. Então, quando você fala de globalização, você observa as grandes navegações, a revolução industrial, né, e tudo quanto é forma que o homem realizou para poder desenvolver mecanismos, né, que pudesse ter uma compreensão maior do espaço da Terra. Então, a globalização é um fenômeno antigo, que tem mais de 500 anos, porém ela conseguiu ser completada ou num estágio muito avançado, especialmente após a Segunda Guerra Mundial. Antes das grandes navegações, cada povo vivia isolado dos demais. Cada cultura era autossuficiente. Os continentes encontravam-se separados por oceanos e terrenos acidentados e intransponíveis. Havia um comércio interno entre os países vizinhos, mas de forma tímida, o que não pode ser compreendido ainda como globalização. E aí veio as chamadas grandes navegações, que, para muitos estudiosos, a globalização começa quando o europeu entra em contato com os povos de outros continentes e passa a estabelecer com eles relações comerciais e culturais. Na verdade, relações de dominação, né, e de aniquilação, além de impor sua cultura. Vi aí, por exemplo, o processo de catequização jesuítica. Né? A procura de uma rota marítima para as Índias assegurou o estabelecimento das primeiras feitorias comerciais europeias, né, que foram feitas aí na Índia, na China, no Japão, além de abrir aos conquistadores europeus as terras do Novo Mundo. Uma coisa muito importante aconteceu no século XVI, e que revolucionou, né, o mundo, foi a invenção da imprensa, tá, que permitiu que houvesse aí mais trocas de informações e avançou o mundo. Tá? Na Idade Média, os livros eram escritos manualmente um a um. Né? Depois você pesquisa aí o que são os monges copistas. Né? Os monges copiavam os livros também à mão em pergaminhos, para que pudesse ter mais de um original. Por isso, grande parte da população era analfabeta e não tinha acesso aos livros. Com a invenção da imprensa por Gutenberg no século XVI, aumentou o número de livros, mas o acesso a eles ainda era difícil. E aí, com o tempo, pessoal, entrou-se na chamada Revolução Industrial. O homem percebeu que ele poderia utilizar os combustíveis fósseis para realizar trabalho. Olha só, por exemplo, o trem de ferro aí, ó. Ele vai se movimentar através, né, da queima do carvão mineral, que vai gerar um grande volume, né, um aquecimento do ar e movimentar os pistões, e vai transportar aí, né, vários vagões com produtos de um lado para o outro. Inicia-se então aí o transporte ferroviário, usando como grande matéria-prima o ferro e como combustível o carvão mineral. E também, paralelo a isso, você vai ter o avanço das comunicações, né? Como eu falei, o telégrafo, o rádio, o telefone, né? O homem conseguindo mandar mensagens cada vez mais distantes, tá? E isso tudo possibilitou o processo de globalização. Por outro lado, muitos operários perderam seus empregos, pois a produção deixou de ser artesanal e passou a necessitar de poucos funcionários, porém mais especializados. E esse processo de globalização se torna muito mais avançado, muito mais constante ao final da Segunda Guerra Mundial. Né, quando inicia a chamada Terceira Revolução Industrial e quando há um grande avanço tecnológico. Como dizia Renato Russo, uma guerra sempre avança a tecnologia, mesmo sendo guerra santa, quente morna ou guerra fria. A disputa entre as grandes potências fez com que houvesse um grande avanço tecnológico. A corrida espacial,
a invenção dos satélites, né, o Sputnik foi o primeiro satélite. Então esse processo todo propiciou esse avanço. Os computadores, né, nos anos 50 surgiu o ENIAC, Electronic Numeric Integrated Hand Calculator, né, usando válvulas. Né, inclusive até o termo bug, que você dá um defeito no computador, é porque um inseto, a mariposa, pousou entre duas válvulas e gerou um curto, né, queimando mais de 1000 válvulas. Depois vieram os transistores, circuitos integrados, e hoje em dia você vai ter aí a tecnologia cada vez maior. A Guerra Fria, né, acelerou esse processo. E isso vai acontecer principalmente após a queda do Muro de Berlim. Né? Em 89 caiu o Muro de Berlim, em 90 a reunificação da Alemanha, né, e isso se tornou os símbolos do fim da Guerra Fria. Além da queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, né, o enfraquecimento e o posterior fim gerou essa situação. Né, Gorbachev, né, escreve Gorbachev, vai falar Gorbachev, né, ele realizou dois movimentos de abertura na União Soviética. Uma abertura política chamada Glasnost e uma abertura econômica chamada Perestroika. Então a Perestroika e a Glasnost foram transformações da União Soviética que culminaram com o fim desse país. E nesse processo a globalização estava permitida para o mundo todo. Então pode-se falar que o fim da Guerra Fria foi determinante para, né, o avanço, a finalização, né, o grande auge que nós estamos agora com a globalização. E acarretou aí o fim do socialismo, né, e a vitória do capitalismo nesse mundo globalizado. E aí, pessoal, podemos então marcar, através desse processo histórico, 4 fases para a globalização. Então esse processo de globalização iniciado no século XX segue até hoje em dia e continua cada vez maior. E nós podemos destacar então 4 fases. A primeira fase, né, inicia-se com as grandes navegações marítimas europeias no século XX no século XV e XVI. O metalismo, a busca de metais preciosos e de produtos exóticos que não tinham na Europa, que tinham na América, né, que poderiam ser comercializados na Europa. A Europa, por exemplo, que usava açúcar da beterraba, passou a usar açúcar da cana, né, muito mais gostoso. Avança a navegação. Galera, o barco a vapor surge na Revolução Industrial. E antes disso, com o uso da caravela, eles conseguiram atravessar o oceano sem motor, usando a força do vento. Inclusive até navegando contra o vento. Né? Quando estava contra o vento dava um passo para trás no navio, aí esse vento passava pelas velas e dava 2 passos para frente. Um para trás e 2 para frente. E assim eles conseguiram navegar atravessando o oceano. E isso, grande tecnologia para a época, tá? Relações comerciais mais intensas com as demais economias do mundo. Ampliação da migração de pessoas e circulação de produtos, fazendo surgir novos mercados entre as regiões do globo antes isoladas, favorecendo a expansão comercial. Então, nesse processo, você vai ter o grande avanço da globalização no mundo. Tá? A primeira fase é o processo inicial, onde você vai ter, então, a interligação das duas metades e o começo do avanço da tecnologia. Só estou ajustando aqui porque estava errado aqui. Vamos voltar lá. A segunda fase ela é marcada, né, pelo século XIX até o fim da Segunda Guerra Mundial. Então ela vai pegar, pessoal, a segunda Revolução Industrial, iniciando aí o processo de expansão da industrialização, né, da Inglaterra para os países europeus, Japão e Estados Unidos, e vai até o fim da Segunda Guerra Mundial. Nesse processo, as colônias americanas já estavam independentes, inclusive até sob o domínio dos Estados Unidos, através, né, da doutrina Monroe, e aí a Europa precisava de novas colônias, então você vai ter um chamado de imperialismo, onde eles avançam aí colonizando, por exemplo, a África, através da Conferência de Berlim,
e também o Oriente Médio, através do acordo de Sykes-Picot, sem contar com partes da Ásia, e o sul, sudeste da Ásia, e a Inglaterra e a França serão as grandes potências no momento. Houve grandes inovações técnicas aplicadas à indústria, com expansão de ferrovias, o uso de automóveis, dos aviões, telégrafos, telefones, rádios, contribuíram para intensificar, agilizar e ampliar a difusão das relações econômicas capitalistas para outros territórios. Então, aí, o grande avanço dos meios de comunicação e transporte entrou na chamada segunda fase da globalização. Já na terceira fase, você vai ter aí um momento da Guerra Fria, onde as empresas transnacionais, empresas de países ricos que instalam nos países pobres, passam a produzir cada vez mais e há um grande avanço tecnológico. Você vai ter desenvolvimento da computação, você vai ter invenção da internet, tudo isso permitindo uma maior integração mundial. Sem contar com o fato que nesse momento surge na Europa um grupo de países que inicialmente eram 6 que assinaram o Tratado de Roma, França, Alemanha, Itália, além de Bélgica, Holanda e Luxemburgo, mas esse mercado comum europeu depois vai avançando para outros países, de 6 vai para 9, de 9 vai para 12, 12 vai para 15, até que se torna a chamada União Europeia. E, além de ser muito importante, ela serviu de modelo para outros blocos que foram surgindo, como, por exemplo, o Mercosul, o NAFTA, que hoje virou o USMCA, o SADC, a APEC, entre outros blocos que acontecem no mundo todo. Até um bloco formado pelos países que faziam parte da União Soviética, que é a Comunidade dos Estados Independentes. Uma coisa muito importante também é a formação dos chamados blocos econômicos. Para poder enfrentar melhor a globalização, os países se unem através de blocos econômicos. No início aí você vai ter a Comunidade Econômica Europeia, foi efetivada pelo Tratado de Roma em 1957 e entrando em vigor em 1958. Que, olha só que interessante, pessoal, foi assinado em Roma, capital da Itália. E a Itália, Roma, era o berço do Império Romano que tinha unido a Europa no passado. E os dois principais objetivos do Tratado de Roma era aumentar o nível de integração e aumentar a quantidade de membros. Inicialmente começa com 6 membros, França, Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Olha quem ficou de fora, Reino Unido, hein? Depois entra Reino Unido, Irlanda, se não me engano, a Dinamarca, e depois vai avançando. Aí depois pega os países do sul da Europa, Portugal, Espanha, a Irlanda do Sul, Portugal, Espanha e Grécia, desculpa. E aí, em 1º de maio de 2004, a Europa dos 15 vira a Europa dos 25, entrando aí 10 países, muitos deles do leste europeu, e algumas ex-colônias da União Soviética, como Letônia, Estônia e Lituânia. Então esse bloco ele foi o primeiro, ele é o mais avançado, mais integrado, tem até uma moeda única, e serviu de exemplo para outros blocos. Muitos estudiosos têm atribuído o atual estágio da consolidação do espaço mundial economicamente globalizado aos avanços científicos e tecnológicos que começaram na terceira revolução industrial, mas que foram maiores agora na indústria 4.0, do século XXI. E esse grande avanço veio principalmente nos meios de transporte, informática e de telecomunicações. As transformações tecnológicas ocorridas nas últimas décadas, especialmente nos campos da informática e das telecomunicações, provocaram mudanças nas formas de produzir e consumir. Vivemos em um mundo onde as relações entre a sociedade e o espaço são medidas cada vez mais pela tecnologia da informação. Um mundo na qual, porém, as possibilidades de acesso à informação, embora enormes, são restritas. E aí algumas perguntas, algumas provocações para vocês. Olha só, vocês já ouviram falar de revolução tecnocientífica? As ondas tecnológicas? Demorou-se 150 anos para completar uma onda, agora a gente completa uma onda a cada 5 anos.
tudo se renova, tudo se transforma numa velocidade muito rápida. O celular contém um chip alemão e componentes da Holanda, mas foi montado em Manaus e a marca é da Coreia. A marca desse refrigerante é norte-americano, mas ele foi produzido em Curitiba. A receita desse hambúrguer é norte-americana, mas a carne é brasileira, os temperos indianos, o pão brasileiro feito com farinha da Argentina e o queijo é produzido a partir de vacas da Holanda. O brinquedo foi fabricado em Taiwan com matéria-prima brasileira. Essa camisa segue a tendência da última moda europeia, mas foi fabricada na Índia com um tecido chinês. A fábrica desse iPod é chinesa, mas a marca é americana. As músicas foram baixadas pela internet e trazem ritmos de todos os lugares do planeta. Esse automóvel contém peças fabricadas no Japão, mas o motor foi produzido em Singapura. Ele foi projetado na França, montado no Brasil e é exportado por vários países.